Deixa eu te contar uma coisa curiosa que aconteceu essa semana enquanto eu me organizava para essa nova série de mensagens. Eu fui procurar por coroas, como esta. Eu queria uma ilustração prática, especialmente para usar no templo, porque as crianças estão presentes e eu desejo que elas possam ter um recurso visual para compreenderem melhor a palavra de Deus. E quando eu pedi por uma coroa, uma senhora que vendia trouxe duas, esta coroa e esta coroa. E ela me perguntou, qual das duas coroas você deseja? Eu fiquei confuso e disse a ela, eu não sei qual é a diferença. E para minha surpresa, aquela senhora disse, essa coroa é a coroa de rei, mas essa coroa é uma coroa de corregente, a coroa de um príncipe. Fiquei tão intrigado que eu perguntei à senhora, como é que a senhora sabe dessas coisas? Como é que sabe a diferença entre uma coroa de rei e uma coroa de príncipe? E ela me respondeu, eu trabalho nessa área já há muitos anos, meu filho, e eu sei a diferença entre a coroa do rei e a coroa do regente. Isso me fez pensar que talvez seja o nosso problema fundamental. Não entendemos o significado do que é o reino de Deus e não entendemos a diferença do que é a coroa do rei e o que é uma coroa de corregente. Por exemplo, se você fosse definir o ministério de Jesus, como você definiria? Para que Jesus veio a esse mundo? Bem, eu sei, ele veio para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Mas se a mensagem fosse apenas essa, se isso apenas sintetiza tudo que Jesus fez, por que os evangelistas escreveriam 4 evangelhos nos contando a história e a vida de Jesus? Nós podemos dizer que os evangelhos acabam sendo uma forma de biografia resumida de Jesus. Por que eles fizeram isso? Não bastaria apenas citar a paixão? Bem, alguém diria, ele viveu a sua vida para demonstrar que ele era o Messias. E tudo isso é verdadeiro. Mas existe algo a mais. Imagine que você fosse um judeu ali nos dias em que Jesus entra em cena. Você cantava os hinos de Israel, os salmos, você conhecia as histórias das grandes ações de Deus, a redenção de Deus do seu povo ao longo dos anos. Mas ao mesmo tempo que você amava profundamente a sua terra e o seu povo, você olharia ao redor e saberia, algo estava muito errado. Pessoas estavam possuídas por demônios, pessoas estavam sendo exploradas por impostos altíssimos. Os soldados romanos desfilavam, indo e vindo, torturando pessoas. Mulheres eram fisicamente abusadas, crianças eram totalmente ignoradas e pessoas tinham que vender as suas terras porque não conseguiam viver uma vida produtiva, com tamanhas taxas, com tamanhos impostos insuportáveis. E lá em Roma existia um grande imperador, César Augustus, e na sua região, pequenos reis como a família dos Herodes. Mas de repente você ouve que surgiu um jovem pregador, e esse jovem pregador está atraindo pessoas, e ele está libertando doentes, ele está curando enfermos, ele está exorcizando os espíritos malignos, e ele tem uma mensagem revolucionária, e você ouve que ele agora vai visitar a sua cidade, o seu vilarejo, Cafarnaum. E lá naquele texto nós encontramos a síntese da mensagem desse jovem pregador chamado Jesus de Nazaré. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Se você fosse sintetizar o ministério de Jesus ou a mensagem de Jesus, como você sintetizaria? Muitas pessoas fazem isso dizendo que ele é aquele que promoveu a chamada regra áurea. Faça aos outros o que você quer que eles te façam. Jesus não foi o único mestre espiritual a dizer isso, mas certamente é o mais conhecido por ter feito essa afirmação. Outros diriam que Jesus deveria ser conhecido e a sua mensagem sintetizada por ame ao seu próximo como a si mesmo. E ainda, mais radical, ame aos seus inimigos e ande com eles uma milha a mais. Mas será que essa é a síntese de Jesus? Será que foi por isso que Jesus foi
condenado injustamente, crucificado injustamente, morto e sepultado? Será que prenderam Jesus e executaram Jesus porque ele disse, ame o teu próximo? Certamente não. E para entendermos a síntese da mensagem de Jesus, precisamos rapidamente visitar a história do povo de Israel. Aqueles que nos dias de Jesus cantavam os hinos e peregrinavam pelas terras de Cafarnaum, de Naftali, de Jerusalém, de Samaria, e ali eles tinham todas essas imagens de soldados que controlavam o seu povo. E aquelas promessas maravilhosas registradas nas páginas daquilo que conhecemos como o Antigo Testamento. Bem, o fato é que Mateus nos dá a síntese do ministério de Jesus, do ensino e da pregação de Jesus. Ele nos diz que Jesus ensinava e pregava o reino de Deus. Logo no primeiro capítulo desse evangelho, nós vemos a importância dessa mensagem quando ele começa com uma genealogia que retorna em Abraão, em Davi, demonstrando que Jesus era o rei do reino, que Jesus era o rei prometido. E é por isso que não é de admirar que ele explica que a mensagem de Jesus é uma mensagem que ensina e prega, anuncia o reino. Mas um dos nossos problemas é que quando nós vemos uma coroa, nós não sabemos a diferença entre uma coroa de um regente, de um príncipe, e a coroa de um rei. Hoje, quando pensamos, por exemplo, em um rei ou uma rainha, é bem provável que nos venha à mente a Rainha Elizabeth e o Reino Unido. Bem, eu tenho uma novidade para você. O Reino Unido não é unido e não é de fato um reino, e eu explico. Nós sabemos que a maneira como ela exerce a sua monarquia é chamada monarquia constitucional. Em outras palavras, a Rainha Elizabeth é uma rainha que não governa. Ela é uma rainha que não passa leis, a sua vontade não é a lei para o seu povo. É por meio do parlamento que essas coisas acontecem. Então, ela é uma figura, ela é um emblema como chefe do Estado, mas de fato não governa. De uma certa maneira, é assim que as pessoas veem Deus. Ah, sim, Deus é o rei do universo, mas vivem uma espécie de deísmo. O deísmo diz que existe um Deus, mas ele não interfere na minha vida, nem na sua vida, nem no curso da história. Nos dias de Jesus, ou mesmo no Antigo Testamento, não era assim que as pessoas entendiam o reino. A vontade do rei era uma vontade absoluta. A vontade do rei era lei, era uma vontade soberana. E a Bíblia nos apresenta Deus como sendo o rei de todo o universo. Uma pergunta: onde seria o primeiro lugar que temos uma referência a esse governo de Deus? Se você pensou no livro de Gênesis, você acertou. Em qual capítulo? Se você pensou no primeiro capítulo do livro de Gênesis, você acertou novamente. Veja só como encontramos uma referência clara ao reino de Deus em Gênesis, no capítulo 1, versículos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você notou bem o que diz esse texto? Deus coloca os seres humanos ali, depois de ter feito uma criação espetacular, Deus coloca os seres humanos num lugar chamado Jardim do Éden para exercerem o que nós chamamos de corregência. Note duas palavras que saltam no texto: sujeitar e dominar. Sujeitar e dominar não faz parte da nossa linguagem do dia a dia, porque ela é uma linguagem real. Deus, o rei, pode dizer: sujeite, domine. É uma linguagem de monarca, muito estranha nos nossos dias. Bem, a história segue. Deus coloca o homem e a mulher como corregentes naquele lugar chamado Jardim do Éden. Você se lembra da história, há um limite no que eles podem fazer. Eles não devem comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é aquela árvore? Obviamente, ela é um símbolo também. Não que não seja historicamente real, mas ela representa uma escolha. A escolha de ter Deus como a fonte de autoridade e de direção, a fonte de discernimento do que é certo, do que é errado, do bem e do mal, ou uma declaração de independência. No capítulo 3 de Gênesis, o primeiro casal se insurge contra Deus e escolhe viver independente do Senhor, o Rei, o Criador.
Em outras palavras, naquele momento, abruptamente os corregentes querem se tornar os reis da terra. E querem se tornar reis da terra totalmente independentes do seu Criador e do Rei do universo. Eles querem se distanciar do reino dos céus, a extensão do reino de Deus e da pessoa de Deus, que é o rei. Por essa razão, há um desvio, por assim dizer, desse arranjo. Há uma rebeldia contra o reino de Deus ali. E o que faz Deus? Esse é o ponto de interrogação que surge na história. Bem, nós sabemos que, adiantando um pouco, Deus levantará um casal que, humanamente falando, não podia ter filhos, eram avançados em idade e a esposa era estéril. Mas, por meio de um milagre e uma provisão especial, Deus deu início a um povo que deveria servir como se fossem co-regentes de Deus. E por meio deste povo, Deus estabeleceria uma teocracia. Deus seria o governante deles por meio de um regente, um rei. Mas nós sabemos, adiantando mais um pouco a história, que esse povo acaba como escravo, num exílio no Egito. E eles estão sob um rei humano terrível, despótico, maldoso, que é um ególatra que acredita ser o próprio Deus, Faraó. Faraó, então, representa esse reino humano com todas as suas maldades, com todo o seu mau caratismo, com todo o seu egoísmo. E Deus faz o quê? Deus aproxima o seu reino. E Deus agora vai livrar o seu povo por meio de Moisés. E o que acontece é que o Faraó não aceita o pedido. Não aceita, aliás, a ordem: deixa o meu povo ir. E Faraó, então, entra no ringue contra Deus. E nós temos 10 assaltos ou 10 rounds em que Faraó luta contra Deus. Ele perde nos 10 rounds e finalmente no último, quando ele sofre, por assim dizer, o seu nocaute. E o povo de Israel está livre agora. É depois desse episódio que, pela primeira vez nas páginas da Bíblia, Deus é diretamente chamado de Rei. Êxodo capítulo 15. O Senhor reinará por todo o sempre. O Senhor reinará por todo o sempre. Agora, Deus estabelece um pacto que os teólogos concordam se chama um pacto suzerano. Deus é o soberano do povo de Israel. Eles seguiriam as suas leis, a sua vontade, e seriam um exemplo para que todas as nações à sua volta pudessem entender o que significa servir ao Deus que é Rei de todas as coisas. Mas como se saiu Israel? Não se saiu bem. Em pouco tempo, os monarcas de Israel, que deveriam ser corregentes, começaram a se arvorar em reis independentes do Criador e Rei do Universo. Poderíamos dizer que eles passaram a personificar o mesmo Faraó de outrora, de coração endurecido, rebeldes contra o governo de Deus. E isso produz dor, angústia e sofrimento. Deus levanta um grupo especial chamado de profetas, e esses profetas passam a anunciar que um dia, Deus enviaria um rei de justiça, que traria de volta o reino dos céus, que traria de volta o reino de Deus, e ele estabeleceria a sua paz, a sua justiça, e devolveria a Israel toda a esperança frustrada. Ele seria a esperança de todas as nações. E você se lembra? Quando Jesus nasceu, sábios do Oriente chegaram em Jerusalém, procuraram então rei, com R minúsculo, Herodes, e perguntaram a ele: onde está o recém-nascido profeta? Não. Onde está o recém-nascido mestre? Não. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E quando Jesus é condenado à morte, você se recorda que placa foi colocada sobre a sua cruz? Qual foi a sua sentença, a sua condenação? O profeta de Israel, o profeta dos judeus, o mestre dos judeus? Não, o rei dos judeus. Como podemos sintetizar a mensagem de Jesus? Evangelho de Mateus, capítulo 4. E Jesus ia por toda parte, ensinando e pregando: o reino está próximo. Agora veja você, Jesus ressuscita ao terceiro dia. Ele é assunto aos céus e, guardadas as proporções da minha comparação, é como se o rei se colocasse num exílio voluntário.
Ele não está aqui nessa terra, porque ele foi rejeitado nessa terra. Eles preferiram Barrabás, eles preferiram as mazelas, as dores. Eles preferiram que ele tivesse uma coroa de espinhos ao invés de a sua própria coroa. Mas ele reina. Ele está à destra de Deus e hoje, no coração de cada pessoa que nele crê, ele reina. A igreja não é o seu reino, mas ele reina na sua igreja. Somos súditos desse Salvador maravilhoso. Mas, lembre-se, a tentação de cada um de nós é rebelar-se e procurar o seu próprio caminho e fazer a sua própria maneira. Um dia, o rei voltará. Ele prometeu. Um dia ele voltará e estabelecerá não apenas espiritualmente o seu reino, mas também historicamente. E aqueles que se rebelaram contra ele serão julgados pelo único, justo, verdadeiro, soberano e Senhor. Mas e na sua casa? Quem reina? Quem decide como deve ser o seu lar? Quem dá as ordens na sua casa? É muito interessante que no contexto de Mateus, quando Jesus sai caminhando às margens do mar da Galileia, ele vê Pedro, Tiago, João, ele vê aquelas pessoas que estavam ali exercendo as suas carreiras e ele diz: venha após mim e eu farei de você pescador de homens. E o texto diz que imediatamente eles deixam as suas redes, eles deixam os seus afazeres e seguem a Jesus. Por que fazem isso? Por que se submetem? Porque a vontade do rei é lei. Eles entenderam isso e nós algumas vezes não entendemos. Agora, diferente de soberanos despóticos da nossa terra e desse mundo, a vontade do rei é lei e a vontade do rei é sempre melhor. Qual será a sua escolha nos seus negócios, na sua vida, na criação dos seus filhos? Quem vai dizer o que você deve fazer? Síntese do ministério de Jesus, o reino de Deus e a sua mensagem. E eu e você devemos nos submeter ao senhorio de Cristo, ao seu reino, e fazendo assim, a vida será muito melhor. Quero fechar com uma experiência de quando eu era apenas um garoto. Eu comecei a estudar na época que era conhecido como o primeiro ano primário. Eu tinha 6 anos de idade, não sabia ler e morava longe da escola. E não existia na época o chamado transporte escolar. A minha avó, Dona Augusta, me levava até o ponto de ônibus para certificar-se que eu ia apanhar o ônibus certo. Problema? A minha avó também não sabia ler. E de vez em quando eu acabava no ônibus errado e no lugar errado e onde eu não queria estar. Eu e minha avó tivemos que desenvolver uma técnica para parar de errar o caminho. E a técnica foi a seguinte, muito simples: reconhecer quem estava dirigindo o ônibus. Muitos ônibus passavam por aquela estrada, mas eu entrava unicamente e exclusivamente no ônibus que eu conhecia o motorista, que eu sabia para onde ele ia me levar. A vida, ela é cheia de convites. O mundo é cheio de atrações. Existem muitos ônibus passando à sua frente, mas você deve entrar apenas naquele que você conhece o motorista. Você deve entrar naquele em que Jesus é o chefe, em que Jesus é o rei. Vamos orar.